Senhor, nós entregamos a Ti tudo que temos, tudo que somos, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Que o Senhor, ó Deus, reconheça a nossa gratidão ao Senhor por ser o provedor nas nossas vidas. Senhor, muitos estão angustiados, estão sentindo afoitos, estão desesperados, alguns estão perdidos. Mas o Senhor cuida de todos nós, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que continue a cuidar de nós, a nos direcionar, Senhor. Senhor, o Senhor tem falado muito com a gente, especialmente do início do ano até agora, para nos organizar, para preparar, para arrumar a casa. E nós te agradecemos, porque a sua volta é iminente. A sua volta está a cada dia mais próxima. E nós sentimos isso, e nós almejamos, desejamos isso. Mas nós sabemos que quanto mais o fim se aproxima, mais o nosso caráter, mais a nossa integridade tem que estar em sintonia com a sua volta, Pai. Não que nós tenhamos probabilidade de andar em pecado em outra época da nossa vida, mas nós desejamos estar realmente entregues, conduzidos, blindados, guardados pelo Senhor. Fica conosco, Pai. Receba, Senhor, a vida daqueles que estão enfermos. Ó Deus, eu coloco as pessoas que estão com câncer nas tuas mãos. Eu repreendo esse espírito imundo de enfermidade que atua nessas vidas. Repreendo essa enfermidade, manda embora agora, na autoridade do nome de Jesus. Coloca a vida da Mirtes e a Estherzinha nas tuas mãos nesse fim de gestação. Da mesma forma, a Amanda e os bebês também no fim dessa gestação. Coloca, Senhor, todos os que estão necessitados, o Lorenzo, que o Senhor esteja também curando ele, Pai. Ó Deus, cada uma de nós aqui conhecemos pessoas enfermas, nós colocamos eles diante do Senhor agora, pedindo ao Senhor que visite cada um deles, Pai. Senhor, eu oro por aqueles que estão longe, que foram machucados, que foram feridos, Pai, por um líder, por uma denominação. Senhor, alcance eles, que eles percebam o quanto eles são preciosos no Senhor. Retira toda a religiosidade deles, Senhor, e traga eles para perto de um Pai de amor, que conforta, que consola, que exorta, que corrige, mas, acima de tudo, ama e não mediu esforços para nos alcançar. Nós pedimos ao Senhor, mais uma vez, fale conosco, enquanto lemos a Tua Palavra, prepara o nosso coração para isso. É o que nós desejamos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Podem se assentar, queridos? Fique à vontade. Que bom que você conseguiu vir. Hoje é dia de ceia e eu quero te encorajar a abrir a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 11, o verso de número 28. 1 Coríntios, capítulo 11, o verso de número 28. 1 Coríntios 11, 28. Vamos começar do 26? Aliás, vamos começar do 23 logo, que aí a gente já resolve. Vamos começar de Gênesis. Aí apelou, né? Ninguém estava falando nada até então, né? Por que não arriscar? Começar de Gênesis. Queridos, nós estamos começando hoje uma nova série. Uma série sobre santidade. Uau, que gostoso. Muito bom. E como eu vejo o delinear de Deus, nós nos reunimos em oração, colocamos diante de Deus as coisas e pedindo a Ele que nos dê palavras, nos dê direção,
para um período de tempo, até que a gente consulte Ele de novo, para mais um período de tempo. E aí eu vejo as coisas acontecendo em cima daquilo que Ele tem dado de fundamento. Como Deus é lindo para o nosso povo. Ele vai guardando, Ele vai direcionando, Ele vai conduzindo, preparando todas as coisas. A gente fica afoito, né? Para saber o que dá certo. Fazer, o que eu devo fazer para dar certo? Nisso, naquilo. E, independente do que você faça, o que é melhor é consultar aquele que faz dar certo. Porque Ele é o único que sabe do seu e do meu futuro. E se Ele sabe do nosso futuro, então por que não acessar o futuro? Tem jeito de acessar o futuro? Não. Tem jeito de eu acessar aquele que conhece o futuro. E os planos dele, Jeremias 29:11, são planos de paz e prosperidade. Esses são os sonhos de Deus. Ele já escreveu isso para mim e para você. Nós é que precisamos acessar. E aqui agora, nós vamos... Você está preparado? Eu estou achando que você não volta no próximo culto. Volta? Então tá bom. Já tem 3 voltas. Já fico satisfeito. Nós começamos com ninguém. Para começar de novo, a gente começa. O que eu não vou deixar de fazer é pregar, deixar de pregar aquilo que Deus mandou pregar. Isso não. Porque eu sou portador de uma mensagem. E ela não é minha, ela é do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, depois de comer, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Por quê? Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será o que mesmo, gente? Culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28. Examine-se a si mesmo e então pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há muitos entre vocês fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Uau! Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados. Junto com quem? Uau! Eu fico arrepiado. Queridos, como eu disse, nós estamos nessa série sobre santidade. Começa hoje, inaugurada hoje.
A gente tem orado, a gente tem jejuado, a gente tem intercedido por você, colocado a sua vida diante do Senhor. Você que está vindo pela primeira vez, você que está no online pela primeira vez, a gente tem orado por vocês. Tem uma equipe de intercessores. Tem vocês que não vieram aqui na igreja ainda, tem algumas caixinhas de oração. As pessoas colocam os pedidos de oração dela lá dentro. E a gente tem uma equipe de intercessor que passa e ora por aqueles pedidos. Depois, geralmente, uma vez no mês, pelo menos, a gente vai para o monte, apresenta esses pedidos diante do Senhor. Oração no monte tem poder? Mais poder? Não, pastor, não tem. Não tem. Tem poder oração. Mas ali a gente está dizendo para a gente, para o mundo espiritual, que nós estamos separando, nós não vamos medir esforços para apresentar o seu pedido diante do Senhor e buscar junto com você o seu milagre. É isso que nós estamos declarando para o mundo espiritual e para nós mesmos. E é um lugar lindo, dá para ver a cidade toda, quase toda. E a gente ora, estende as mãos, a gente fica imaginando debaixo de cada lâmpada acesa, quantas pessoas existem ali. E é muita gente. São 240 mil habitantes em Divinópolis. E a gente não fica só aqui em Divinópolis. Nosso coração queima, a gente ora pelo nosso estado. E o nosso coração queima, a gente ora pela nossa nação. E o coração queima, a gente ora pelas nações da terra. Entregando todos ao Senhor, pedindo a Ele que faça infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas que Ele visite cada uma dessas pessoas. E você é nosso convidado a se ajuntar na busca dos seus milagres, porque provavelmente é através deles, da busca de alguma coisa com Deus, que a gente encontra Deus de verdade. Eu digo para você que os milagres, eles não nos ajudam muito. É sério. Se fosse assim, que é um povo que viu mais milagre do que aquele que estava lá atrás no Egito. Eles saíram, viram as 10 pragas, viram Faraó, viram o mar se abrir, viram o mar fechar, viram o exército de Faraó falecer, chegaram do outro lado, entraram na terra prometida, gente? Não. Quantos entraram? Não cola. Josué e Caleb. Mas não viram tanto milagre? Viram. E eu amo Jesus não pelos milagres que Ele fez, mas porque Ele venceu o nosso último inimigo. Ele ressuscitou por amor a nós, nos garantindo a vida eterna. Sério. João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau! E é sobre isso, esse culto, esse momento. Mas tem algumas coisas que nos impedem de experimentar uma vida profunda, de relacionamento profundo com Deus. E foi justamente isso que Jesus veio fazer. Aqui na ceia, institucionalizando a ceia, Ele dá algumas dicas, Ele dá algumas orientações. E é impactante. Por quê? Geralmente nesse momento de ceia, alguns crentes, eles não ceiam. Não, porque eu estou em pecado. Eu não posso cear. Não se assusta. Não me joguem da escada abaixo. Mas eu também estou em pecado. E agora? E agora atire a primeira pedra quem não está. Mas existe uma atitude que vira a chave. Qual é a atitude? Senhor, me perdoa. Eu quero ter um coração limpo. Guarda o meu coração, limpa o meu coração. Eu quero andar em santidade. Eu posso até estar pecando, errar o alvo contra qualquer coisa que Deus queira que eu faça. E, gente, na minha percepção, andar em pecado
é muito fácil. Vou te dar um exemplo do que eu vejo. Se eu estou em silêncio, esperando que Deus fale comigo, e Ele me pediu algo, e eu não fiz, errei o alvo, sim ou não? Sim ou não? Sim. E aí? Eu estou errado ou estou certo? Vou te dar outro exemplo muito parecido. Está escrito até na palavra. A mãe pede para fazer. O filho fala. E depois ele vai lá e... Errou ou não errou? Não vou pegar o exemplo de Deus, não vou pegar o que acontece com a gente. Gente, errar o alvo é que nem aquela mosca, aquele alvo redondinho assim, aquela pintinha, onde os snipers, são os atiradores de elite, conseguem acertar a distância. Se errar aquele lugar, errou o alvo. E eu acredito, você não precisa viver assim, eu digo eu. Se eu deixei de fazer uma oração que era para eu ter feito, eu errei o alvo. E se eu fiz uma oração que eu não deveria ter feito, eu errei o alvo. Isso é meu com o Senhor. Eu não estou falando aqui que eu estou adulterando, que eu estou comprando e não pagando, que eu estou usando droga, que eu estou me prostituindo. Nada disso. Mas a palavra de Deus diz que, fazendo qualquer uma dessas coisas, ou até mesmo deixando de fazer uma oração, eu careço da misericórdia e da graça de Deus. Não existe pecadinho. Tadinho. Tem gente até de estimação, né? Não, vem cá, pecado. Acaba um culto desse, eu vou orar, pedir a Deus libertação e tal, vai vir à frente, vou orar, parará. Aí vai dizer, nossa, pastor, tô até mais leve. Tá tudo bem? Tudo bem. Aí acaba o culto, vai descer as escadas. Pecado, vamos embora. Amanhã nós temos que encontrar lá no serviço. Não, não é? Porque chega lá e não muda. Chega lá e ainda continua fazendo as mesmas coisas. Está entendendo, sim ou não? Amém, a misericórdia. E percebe que essa questão da ceia, essa orientação que o Senhor Jesus passou para nós na ceia, é algo impactante. Por quê? Porque a gente olha para o outro, é ou não é? Nossa, aquele ali. Eu sei de muita treta. Eu sei de muita coisa errada. Sim ou não? Mas o verso 28 diz que o quê? Examine a congregação. Não. Examine a si mesmo. Examine a si mesmo. Não é sobre os outros esse momento, é sobre sobre eu. Diga assim, é sobre mim. É sobre mim esse momento. E sabe, quando eu olho para esse texto, eu me lembro de um outro texto, de um livro que eu gosto muito. Quem arrisca? Livro de Mateus. E aí, Xará? Sejam bem-vindos. Eu sou fã desse cara, não sei porquê também. Mateus capítulo 7, abra aí sua Bíblia. Esse precisa rememorar. Verso de número 1. Depois você lê o verso 7 também. Mateus 7, 7 é poderoso. Mas nós vamos ficar aqui no verso 1. Mateus 7, verso 1. Diz o quê? Mateus, Major. Mateus capítulo 1, verso 7. Desculpa, ao contrário. 7:1. Mateus 7:1. Põe essa na conta do Douglas, né? Pode deixar. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Que poderoso, hein? O texto continua. Vamos ler o 2 e o 3? Pois, da mesma forma que julgarem,
vocês serão julgados. Verso 3, para encerrar. E a medida que usarem também serão usada para medir vocês. O texto continua. O 3. Porque você repara no quê? No quê? No cisco no olho de quem? Uau. Você repara que a roupa do outro está curta. Você repara que ele estava pondo a mão no bumbum dela. Você repara que ele comeu demais. Você repara um monte de coisa, não é? Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está na sua vista. Uau! É tão grande que é uma viga. É uma madeira inteira, não é um cisco, não é uma serragem. Eu fico impressionado como a gente tem essa habilidade, né? Do nosso olhar fazer curva nessa hora. Uau! A gente precisa se cuidar, ou não é? Por isso eu disse, não é sobre a congregação, é sobre a gente. Não é sobre o outro, é sobre a gente. É sobre refletir aquele para quem nós entregamos a nossa vida. Por quê? Pelo simples fato de que Ele te fez imagem e semelhança dEle. Eu fico arrepiado. A cada dia que passa, nós precisamos estar mais à imagem e semelhança dEle. Isso chama maturidade espiritual. Pastor, eu entreguei minha vida a Cristo hoje, sou de Jesus. Beleza. O que mudou? Nada. O que houve? Uma decisão. Sim ou não? Sim. Mas a partir dessa decisão, eu faço uma cisão. Vou repetir. O machado tem que acontecer. Uma cisão. Com uma decisão vem uma cisão. Como assim? Se eu pecava, eu não peco mais. E a partir de agora eu ando abominando o pecado, porque é algo que o meu pai faz. É uma atitude que o meu pai tem de abominar o pecado. Eu estou experimentando a cada dia um mover grandioso da parte do Senhor. Eu estou vendo e ouvindo de jovens que transavam antes do casamento, estão abandonando isso. Eu estou vendo e ouvindo jovens que faziam uso de droga e abandonando isso. Eu estou vendo e ouvindo pessoas que estavam, eu vou dizer de um traficante que eu acompanho. Ele tinha mandado matar. Eu chamei ele. Quando ele me contou isso, eu disse para ele, você vai lá e vai desmandar. Ele, não, pastor, tem jeito não, os caras já foram, eu não quero saber. Eu te espero aqui dentro de 2 horas. 2 horas depois, ou 2 horas da tarde, não sei mais como é que era, quanto tempo deu. Ele voltou. Pastor, eu quero te agradecer, o Senhor me livrou do inferno. Eu ia desgraçar a minha vida, ia tirar uma vida, e aí não resolveria o problema. Mover de Deus. Mover de Deus. E quem se dispõe a se conectar com o Santo dos Santos dele, vai emanar o quê? Podridão? Pecado? Não, querido. De você vai fluir rios de águas vivas. Você precisa entender isso. Do pé de manga nasce o quê? Manga. Da videira, uva. Não tem jeito de dar um fruto de outra natureza. Por isso você é filho e filha do Deus Altíssimo.
Uau! Entenda isso. Essa é a necessidade de nós entregarmos a nossa vida a Cristo e nos apoiarmos ali. Abra aí sua Bíblia. Vamos ler alguns outros textos rapidinho, para a gente não estourar no tempo, muito no tempo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Nós vamos ler até o verso 11. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Eu vou começar daqui e vou citar de vez em quando aqui o versículo e vocês me acompanham aí. 1 Coríntios 6, verso 9. Diz o seguinte: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Verso 11. Alguns de vocês, o quê? Alguns de vocês repetem. Alguns de vocês foram. Nessa versão, foram. Qual é o verso que a gente estava? É o verso 11 mesmo. Assim foram alguns. Bota na nova tradução da linguagem de hoje, por favor. É essa? Isso. Agora nós estamos alinhados. Eu achei que estava nela. Eu estou lendo de lá. Thank you. Alguns de vocês eram. Quando Jesus entra na sua vida, quando você abre a sua porta para Ele, eis que estou à porta e bato. Ok? Mas o texto diz que se, porém, entretanto, todavia, abrir. É possível. É possível você estar próximo com Jesus, sim ou não? Olha aqui. Tem uma película blindada entre eu e Jesus, ó. Estou com Ele, sim ou não? Ele está dentro, sim ou não? Vamos mudar a pergunta. Não. É possível andar lado a lado com Jesus, mas Ele não está dentro, Ele está do lado de... Eu preciso remover tudo para que Jesus entre. Eu preciso abrir. Eu não preciso só conhecer, eu preciso me entregar, eu preciso abrir para que Ele entre. E entregar o controle nas mãos dEle. Senhor, e agora? Qual o próximo passo? A gente não entrega nem o controle remoto da TV? Você precisa se entregar. O texto bíblico diz, no verso 11, vamos terminar de ler ele agora, que as pessoas que entregam a vida a Cristo, o Espírito Santo vem e sela a vida delas, e elas começam a tomar repulsa por toda a vida que elas levavam. Elas eram assim. O verso 11, alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para um objetivo. Qual é? Pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia! É sério. A palavra de Deus traz uma lista enorme de coisas que eu e você provavelmente já fizemos alguma vez. E não é só essa lista, tem outras listas cabulosas que nós precisamos entender isso. Pastor, sabe que eu nunca orei pedindo perdão pelos meus pecados? Se prepara. Eu acho melhor você se preparar. Porque se o amor de Deus não te constrangeu a se arrepender de nada, tem algo errado. Tem algo errado. E você precisa entender isso. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Verso 1 em diante.
Colossenses está facinho aí, está entre Gênesis e Apocalipse, vai lá. Mais no finalzinho da Bíblia, gente. Depois de Coríntios. Colossenses capítulo 3, verso de número 1. Olha que texto poderoso. Ok? Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Olha que poderoso. Mindset. Troca de mente. Seta a sua mente. Você fazia um monte de coisa. Por quê? Porque quem dominava era o seu nariz. Para onde o seu nariz apontava, você fazia. Agora não. Romanos capítulo 12, verso 2. Troca de mente. Pense nas coisas do alto. O texto aqui está dizendo a mesma coisa. Olha, verso 2. Pensem nas coisas lá e não nas que são aqui da terra. Aí eu entrego a minha vida a Cristo. Não quero ficar pensando, mas eu fico naquele grupo de WhatsApp, onde vem aquela homaiada pelada, aquela mulherzada pelada, onde vem só putaria. Eu frequento o mesmo boteco, eu frequento com as mesmas pessoas, eu fico envolvido, eu não saí da minha terra, da minha parentela, para entrar numa terra que Deus prometeu para mim. Será que eu realmente me entreguei? Será que eu realmente nasci de novo? É coisa para você se perguntar. Não estou falando que você perde a salvação. Se você entregou, entregou. Mas eu estou dizendo de níveis. Subiu o primeiro degrau. Agora, segundo degrau. E assim eu vou caminhando na minha vida com Deus. Passo a passo. E por isso eu disse para você que tem coisas que eu ainda não fui quebrantado. Eu não descobri ainda, eu não fui sensível ainda à voz do Espírito Santo para que eu abandone. E eu não estou falando nada do que você pode estar pensando. É do seu relacionamento com Deus. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo fala com você: puxa, você precisa se arrepender disso. Você está fazendo e não está legal. Você está pensando e não está legal. Se acerta. É verdade. Me perdoa. Eu quero recomeçar. E alinha. Abandona, segue adiante. Esse processo eu chamo de maturidade cristã. Não é viver na prática do pecado, é realmente abandoná-lo. Por quê? Porque eu vou começar a trocar os pensamentos que eu tinha por pensamentos do alto. E se eu penso nas coisas do alto, quando vier as coisas do mundo, aqui eu estou ocupado, não dá. A minha mente já está ocupada, não dá para ficar pensando nisso. Entende? Tudo que eu tenho tem que estar alinhado para onde eu vou. Ou com um propósito. E o propósito dele é pessoas. Então, alinha a sua vida com o propósito do Senhor. Continuando. Olha o verso 3, que poderoso. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual. Vai, tem mais uma lista. A imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Verso 6. Pois é por causa destas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Verso 7. Antigamente, a vida de vocês era o quê?
dominada por esses desejos. O pecado nasce aonde, gente? Na mente. Nada chega nas minhas mãos sem passar por onde? A minha mão não age sozinha. Ela teve um impulso da minha mente. Por isso o texto já começa dando segredo. Você quer andar certo? Em tudo que você for fazer, além de andar certo, você quer dar certo? Ocupe a sua mente com a mente do alto. Não tem jeito de dar errado. Tudo que domina você, pastor, você não acredita, Satanás aumentou o meu limite do cartão, isso eu não sabe o que aconteceu. É mesmo, irmão? Conta para mim, eu tenho que entender esse negócio. Se você está me contando, eu vou acreditar. Pastor, você não há de ver, eles aumentaram o meu limite, mais 6 milhão, pastorzão. Você está com moral mesmo, hein? E aí? E aí o capeta chegou e estourou tudo. Os 6 que eu tinha, mais os 6. Eu não sei o que aconteceu. Então traz o cartão, vamos orar. Para ver se você converte, o cartão fica livre. Porque senão ele não vai durar mais nenhum mês. Ele deve envermelhar e queimar, de tanto passar naquele negócio lá da maquininha. Querido, dominado por quem? Em quê? Nós estamos fazendo parte do movimento que a cada semana há um jejum diferente. Jejum disso, jejum daquilo, jejum. Só não tem jejum de respirar, porque acho que não dá. É um monte de moda. Sabe o que eu entendo? E vejo, as pessoas têm dificuldade. Por quê? Porque entendem que é aquilo que domina. E elas querem dominar de volta. Mas não é sobre dominar, é sobre se render. É sobre se subjugar. Para que ele entenda e veja e perceba que o seu corpo está sob o governo dele. Porque se você diz não para as pequenas coisas, pode vir o que vier. Com Jesus reinando, governando, não vai ter para ninguém. Verso 7. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Verso 8. Mas agora, livrem-se de tudo isso. E começa a lista de novo. Livre de quê? Da raiva. Eu vou ter que lembrar esse texto a dona Leila Águida Bento todo dia. Não sei por quê. Acho que é só lá em casa. Livre-se da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. Que não saia da boca de vocês nenhum insulto. E aí? Quero ver vocês me chamar de careca agora. Fala! Sua língua vai cair! Nada disso, gente. Está recolhida essa palavra de maldição. Gente, é muito fácil errar o alvo. Lembra que eu disse? Não é sobre mim, é sobre o que ele faz em mim. Porque eu sou como você, igual, sem pôr nem tirar. Mas o Deus em quem eu confio tem poder para me lavar do alto da cabeça à planta dos pés. E Ele quer fazer com cada um de nós e daqueles que nós conhecemos e ainda vamos chegar a conhecer. Sabe por quê? João 1:29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aleluia.
Por isso eu me entreguei a ele. Olha só o que o verso diz. Mas agora livrem-se de tudo isso, raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, e que da sua boca, e que não saia da sua boca, da boca de vocês, nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Conversa indecente. No meio dos jovens e do meio dos... rodinha. Sai um monte de conversa atravessada, é ou não é? E aí, o que a gente faz para agradar o povo? Quem falou que você tem que rir? Quem falou que você tem que compactuar? Tinha um fornecedor que ele mandou um e-mail pornográfico e uns vídeos pornográficos. Eu passei a mão no telefone para ele e falei aqui: se você quiser continuar me vendendo, eu te compro porque o seu produto é bom. Mas não é porque você traz esse tipo de coisa para mim. Eu estou bem resolvido quanto à minha sexualidade. Se você não estava, precisa disso para estimular, aí já é problema seu com o seu urologista. Mas comigo eu estou em paz. Por favor, não mande mais isso. Encontrei com ele numa convenção, passado anos, e ele foi falar isso para o público. Convenção de venda. Tinha muita gente. Ele foi falar isso. Depois de passar muitos anos, ele não esqueceu dessa palavra. E ele entendeu que não precisava disso para vender. A gente fica querendo... Gente, você é o rei, a rainha. Você é o príncipe, a princesa. Você não precisa descer de nível para alcançar alguém. Você é luz. E luz brilha sobre as trevas. Você é a diferença. Você é a resposta que o povo, o mundo precisa. Eles estão procurando alguém para referencial e você foi chamado, você está aqui, você está ouvindo, você vai ouvir isso. E não é à toa, não é sem propósito. É porque Deus quer te usar para alinhar a sua vida com a dele e alcançar pessoas. Verso 8 ainda. 9, né? Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha. Olha só que legal. Não mintam. João 8,44 diz que quem é o pai da mentira? O diabo, Satanás. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Então, se é costume é porque é de vez em quando, gente? Não. Se é costume é porque é rotina. Verso 10. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Uau! Pastor, o senhor acabou comigo. O senhor me mostrou que eu sou o pior dessa terra. Eu vou dizer para você. Nós estamos juntos nisso. Eu quero acabar e participar com você da ceia. Mas antes eu quero ler um versículo. 1 de João, capítulo 1, verso 9. O texto bíblico diz o seguinte: mas, depois de ouvir tudo isso, mas
se confessarmos os nossos pecados a Deus. Confessar? Ok. Para quem? Para uma outra pessoa? Para Deus. O casal de diácono pode vir. É para qualquer pessoa? Não. É para o Senhor. Se você confessar para o Senhor, Ele cumprirá a sua... Olha lá, o que está dizendo o texto? Deus vai cumprir a sua promessa. Se tem que haver um se, tem uma condição. E essa condição exige uma ação, uma decisão sua. E lembra, para existir decisão tem que haver cisão, tem que haver ruptura, tem que haver corte. Corte o pecado da sua vida. Entenda isso. Desconecte de pessoas que te puxam para baixo, que te levam para o pecado. Se você não consegue ficar longe dessa namorada sua, some, manda ela embora. É melhor entrar no céu do que ter uma transa, um gozo e pronto. O que é eternidade diante de um ato sexual, gente? Nada. O que é eternidade em relação a esse seu vício? O que é eternidade? Não tem jeito de comparar a eternidade com nada, com nenhuma dessas listas de pecado e tantos outros. Cuide de todas as áreas da sua vida, especialmente da sexualidade. Esteja limpo diante do Senhor. Ele vai cumprir a sua promessa. O texto continua dizendo: e fará o que é correto. Olha o que ele fará. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Aleluia! Glórias a ti, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos apresentar ao Senhor esses elementos: o pão e o cálice. Senhor, nós tiramos eles do uso comum agora. Se alguém em casa se preparou, nós também oramos apresentando esses elementos de em casa também, dessas pessoas de casa, do online, tirando eles do uso comum e declarando que é um símbolo do seu corpo, o pão simbolizando o teu corpo, surrado, sofrido, machucado, toda a culpa, toda a pena que estava sobre nós, o teu corpo pagou por nós. Nós te agradecemos pela sua obra expiatória, redentora, Senhor Jesus. Nós te agradecemos também pelo símbolo desse cálice, o sangue vertido naquela cruz, o sangue que é o único, o que tem poder, é o único líquido, é a única coisa capaz de nos limpar de nossos pecados, e nós apoderamos deles agora, do sangue de Jesus agora, sobre as nossas vidas, aplicamos ele do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, guarda nossa mente, nosso coração, para nós não errarmos o alvo. Nós queremos estar limpos agora, e sermos conduzidos pelo teu Santo Espírito para e pela eternidade com o Senhor. Por isso nós nos entregamos ao Senhor. Nos limpa, venha reinar sobre nós, venha governar sobre nós. Senhor, se existe alguém aqui que está afastado dos teus caminhos, que haja reconciliação agora nesse momento de reflexão. Senhor, se há alguém aqui que tem ainda medo de que não vai para o céu, medo de morrer, que o Senhor hoje possa selar como uma carta destinada ao Rei, com o teu Santo Espírito, para que ele possa sentir essa segurança na obra de Jesus, e ele possa andar em novidade de vida, e essa vida nova seja santa, seja sem mácula, sem mancha. E se porventura, como João disse, nós pecarmos, nós podemos confiar no nosso advogado, que é Jesus. Gratidão, querido Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. E é no teu nome que nós oramos ao Pai agora, no nome de Jesus. Você pode continuar esse momento agora de contrição. Você que é crente, batizado no Senhor Jesus, batizado
e está em comunhão, agora se arrependendo dos seus pecados, coloque-se de pé para que você possa receber os alimentos, os diáconos possam estar te servindo, e é uma alegria ter vocês aqui já servindo essa mesa com a gente. É um privilégio. Que o Senhor os abençoe. E enquanto nós cantamos essa canção, você tem o seu momento de falar com Deus sobre as suas decisões de hoje. E tudo pode ser diferente a partir de agora. Você pode ser que você não veja algo mudar, mas vai mudar porque é daqui para frente. É de hoje em diante, amém? Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça. Amém? Alguém que está sem os elementos, que gostaria de cear? Todos com os elementos nas mãos? Com muito temor, com muita gratidão, com muita certeza que Jesus, o único que é poderoso para limpar pecados, perdoar pecados, com toda essa devoção a Ele, participe primeiro do pão e depois do cálice e agradeça a Ele por todo o livramento e por toda a libertação, porque Ele quer fazer com que você seja santo, porque Ele é santo. Participemos. E ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra, ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor. Queridos, que gostoso, né? Enquanto o Mateus e o Lucas vai subindo, eles são visitantes, estão vindo aí pela primeira vez na família, trazer um louvor para a gente nesse momento. Eles não estão acostumados só com um, não. Eles pegaram o violão lá em casa e foram parar 3 horas da manhã na segunda-feira, lá na nossa célula. Mas aqui vai talvez uma ou duas.
O Gabriel está na pegada aqui. Mas, enquanto eles vão se ajeitando, eu queria te relembrar disso. Não é sobre mim, não é sobre você. Sobre os nossos desejos. Mas é o desejo dele sobre mim e sobre você. Eu quero lembrar você, se não ficou explícito aqui na ceia, que tudo aquilo, todo o sofrimento, toda a humilhação, toda a dor, toda a angústia, tudo aquilo que ele sofreu. A Bíblia diz o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E eu te encorajo a se render, a se entregar a Jesus nessa noite. Só Ele tem vida e vida em abundância para te dar. Por isso é que eu e você, nos conectando com Ele, recebemos a transformação, a libertação das nossas vidas. E a partir daí, a gente vai refletir Ele em tudo e em todos. Todos à nossa volta, em todos os momentos, na dependência do Senhor. Hashtag Deus é tremendo. Me tornei mais um dos milhares de seguidores que tu tem.